Meu nome é Marina Tiburcio, sou advogada, atuo na área trabalhista e na área civil. Hoje vou resolver com vocês as questões de direito ambiental que foram cobradas no 34º Exame de Ordem. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me chamar no meu Instagram ou me enviar um e-mail. Ambos estão descritos aí na tela e fiquem à vontade, vou tirar qualquer dúvida de vocês. Agora, vamos para as questões. Após regular trâmite de ação penal, João foi condenado criminalmente por ter enviado para o exterior grande quantidade de peles e couros de jacaré em bruto, sem a autorização da autoridade ambiental competente. Na sentença condenatória, o juízo substituiu a pena privativa de liberdade de reclusão de 2 anos por pena restritiva de direitos de prestação pecuniária consistente no pagamento em dinheiro a determinada entidade pública, no valor de 400 salários mínimos. Especificamente no que tange ao valor da prestação pecuniária, o advogado de João deve recorrer da sentença, alegando que, de acordo com a legislação de regência, tal montante. Antes de passar para as alternativas, nós temos que analisar que a questão ela cobra apenas conhecimento em relação ao valor. Essa questão quer saber se o valor de condenação, que foram 400 salários mínimos, ele está ou não correto. É uma questão que a FGV cobrou basicamente o conhecimento puro da lei. A lei cobrada foi a Lei de Crimes Ambientais. No artigo 30, fala que, caso sejam exportados peles e couros de anfíbios e répteis em brutos, deve ter a autorização da autoridade ambiental competente. Caso não tenha, a pessoa será condenada a uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Esse artigo 30, ele nos remete ao artigo 7º desta mesma lei. O artigo 7º, ele fala que as penas restritivas de direito, elas são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando? Uma das hipóteses é quando se tratar de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade que seja inferior a 4 anos. Então, isso quer dizer que as restritivas de direito, elas substituem a pena privativa de liberdade, no caso da questão, se ela for inferior a 4 anos. Então, nós já temos desse artigo o entendimento que, se a pena ela for inferior a 4 anos, é possível sim que a pena restritiva de direito seja substituída. Agora, o artigo 12 desta mesma lei, ela vai nos trazer o valor da condenação. A prestação pecuniária, ela consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública. A questão fala que é uma entidade pública ou privada com fim social de importância que é fixada pelo juiz, não sendo inferior a 1 salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. Então, o entendimento em relação à prestação pecuniária é que não pode ser inferior a 1 salário mínimo e nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido no montante de eventual reparação civil por condenado infrator. Vamos para as alternativas. Alternativa A. Deve consistir em 40 salários mínimos, sendo vedada a dedução do valor pago de eventual multa administrativa a que João for condenado. Essa questão está errada porque não é multa administrativa. E também não deve constituir 40 salários mínimos, não existe este valor específico. Além disso, está falando aqui que é vedada a dedução do valor pago, né? A alternativa D. Deve estar limitada a 40 salários mínimos. Deve estar limitada a 40 salários mínimos, sendo certo que o valor pago será abatido do montante de eventual multa penal a que João for condenado. Essa alternativa está errada porque deve estar limitada a 40 salários mínimos. A lei, o artigo 12 da Lei de Crimes Ambientais, fala que não pode ser inferior a 1 salário mínimo e nem superior a 360 salários mínimos. Não fala dessa limitação. Então, também está errado. Alternativa C. Não pode ser superior a 60 salários mínimos. Como acabamos de ver, pode ser superior a 60 salários mínimos sim, porque
o valor máximo, 360 salários mínimos. Então, 60 salários mínimos pode ser sim, sendo vedada a dedução do valor pago de eventual multa civil a que João for condenada. É vedada a dedução do valor pago a eventual multa civil? Não. O artigo 12 fala que o valor pago ele pode sim ser deduzido do montante de eventual reparação civil que o infrator for condenado. Então, essa alternativa também está errada, nos sobrando apenas a alternativa D. Não pode ser inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos, sendo certo que o valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que João for condenado. É basicamente o que a lei fala. Agora vamos para a próxima questão. Questão 34 de Direito Ambiental. A Constituição da República dispõe que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Do ponto de vista histórico e cultural, percebe-se que a comunidade indígena está intimamente ligada ao meio ambiente, inclusive colaborando em sua defesa e preservação. Nesse contexto, de acordo com o texto constitucional, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, após isso vem as alternativas. Mas antes, é necessário que consigamos compreender o que traz o texto constitucional referente à pesquisa e à lavra das riquezas minerais em terras indígenas. Assim como a outra questão, essa questão também ela cobrou a compreensão pura da lei. Então não tem como fugir. Deveríamos entender o que é cobrado na Constituição Federal para conseguir acertar essa questão. O artigo 34 da Constituição ele fala que é de competência exclusiva do Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional é competente para autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Além disso, o parágrafo 3º do artigo 231 ele diz que o aproveitamento dos recursos hídricos, incluindo os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com a autorização do Congresso, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra na forma da lei. Ou seja, o Congresso Nacional ele tem que autorizar a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos nas terras indígenas. Além disso, após a autorização, não só após a autorização, juntamente com isso, as comunidades que serão afetadas por essa exploração dessas riquezas minerais, elas devem ser ouvidas e todo produto dessa exploração, desta riqueza, deve ser assegurada para que essas comunidades elas venham a participar de forma a receber o que foi explorado em suas comunidades. É uma questão simples, mas que requer o conhecimento da lei. As alternativas, agora fica muito mais fácil de resolver, né? Vamos ver. Alternativa A. Só podem ser efetivadas com autorização de todos os órgãos que integram o CISNAMA. Só podem ser efetivadas com autorização de todos os órgãos? Não. Como nós vimos, quem tem que autorizar é o Congresso Nacional. Além disso, o CISNAMA ele é composto por vários órgãos. Então, não faz sentido que todos os órgãos eles venham autorizar a efetiva exploração dessas riquezas naturais. Então, a alternativa A está errada. Alternativa B. Só podem ser efetivadas com autorização do Congresso Nacional. Até aí está certo. Ouvidas as comunidades afetadas? Também está certo. Ficando-lhes asseguradas participação nos resultados da lavra na forma da lei. Bom, até então parece que essa alternativa é a mais correta. Vamos para a próxima. Não podem ser efetivadas em qualquer hipótese? Eis que as terras são inalienáveis e indisponíveis. Não, totalmente errado. As terras elas não são inalienáveis e elas não são indisponíveis. Elas podem serem exploradas na forma da lei e devem ser exploradas nos limites de atividades de subsistência para os índios. Essa alternativa está errada. Letra D. Não podem ser efetivadas em qualquer hipótese.
diante de expressa vedação constitucional para não descaracterizar a área de relevante interesse social. Essa também está errada, porque como nós vimos, elas podem ser efetivadas e existem requisitos para isso. Então, a alternativa correta é a letra B. Então, finalizamos a resolução de questões de direito ambiental. Eu espero que vocês tenham compreendido. Em caso ainda de dúvida, podem ficar à vontade para me enviar um e-mail ou me chamar no Instagram. Até a próxima!